Vamos ver hoje triângulos, especificamente a classificação dos triângulos. Vamos lá, vamos classificar primeiro quanto aos lados. Todos nós sabemos que o triângulo é um polígono que tem 3 lados, tá? E tem variações dele, né? Tem várias diferenças entre eles, não existe somente um triângulo. Então vamos ver as classificações primeiramente quanto aos lados. Quanto aos lados, nós temos o triângulo equilátero. O que seria o triângulo equilátero? Seria o triângulo que tem todos os lados iguais. Tá aqui um L, L, L. Todos os lados são iguais, tá? E a característica do equilátero também, se ele existe todos os lados iguais, significa dizer que os ângulos também são iguais, tá ok? Vamos agora os isósceles. O triângulo isósceles, para você lembrar aí, ter uma noção, ele é o triângulo que tem dois lados iguais e um deles é isolado, ou seja, dois lados iguais e um terceiro lado diferente. Ou seja, vamos colocar quantos ângulos também? Dois ângulos iguais e um diferente, tá? Escaleno. Escaleno, ele possui o quê? Ele possui três lados diferentes. Ou seja, a gente pode dizer que ele tem três ângulos diferentes. Beleza? Vamos ver agora. Isso aqui é o mais fácil. Vamos ver agora ângulos, que também é fácil. Não tem segredo nenhum. Aqui é só definição mesmo. Quanto aos ângulos, temos o triângulo acutângulo, em que todos os ângulos, vou botar aqui resumido, tá? Evitar escrita pra gente. Todos os ângulos são o quê? Menores que 90 graus, tá? Tá aqui. Os ângulos são menores que 90 graus, só pra gente lembrar. Ou seja, se os ângulos são menores que 90 graus, eu posso ter aqui um 60 graus, eu posso ter aqui um 60 graus, eu posso ter um 60 graus, certo? E que interessante, se eu tenho 60 graus, 60 graus, 60 graus, eu posso perceber que a soma dos ângulos internos é quanto? Ela é 180 graus. Sempre a soma interna de qualquer triângulo é 180 graus, tá? Isso nunca vai mudar. Mas eu posso ter também um 40 aqui, 40 graus, e aqui um 80 graus, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Vai continuar sendo o quê? Acutângulo. Só não posso ter um 90 graus, e nem maior do que 90. O triângulo retângulo, o próprio nome já diz, é o triângulo que possui um ângulo de 90 graus aqui, tá? Ele pode ter aqui um 45, ele pode ter aqui também 45 e fecha 180. Só não pode ter dois 90, porque aí seria dois lados 90 e o terceiro lado seria um valor também, então ia passar de 180, então não pode. Pode ser um 30, 60 e assim vai, tá? Mas o importante é que existe um ângulo, vou botar aqui, igual a 90 graus nesse triângulo retângulo. O obtusângulo seria o triângulo em que existe um ângulo maior do que 90 graus, tá? Aqui poderia ser um 30, 30 e aqui um 120, tá? Existe um ângulo maior do que 90 graus, tá? E não pode ter outros ângulos maiores, né? Porque aí não vai se tornar um triângulo novamente. Aí, não é que esses 6 triângulos que estou mostrando para vocês, eles só existem esses 6. Eles podem variar entre eles. Por exemplo, aqui, o triângulo equilátero, ele pode ser um acutângulo, porque os seus ângulos, eles são 60 graus, 60 graus, 60 graus, são menores que 90. Então, ele pode ser um equilátero que seja acutângulo. O retângulo, eu mostrei aqui para vocês um 45, 45, que ele tem um lado de 90 graus e os outros restantes 45. O retângulo, ele pode ser um isósceles, porque, lembra que eu te falei? Se tem dois ângulos iguais, significa dizer que os lados são iguais. E tem um diferente. Então, o retângulo ele pode ser isósceles. E o escaleno ele pode ser obtusângulo, tá?
O escaleno é para ser obtendo por quê? Porque pode ser um 30-30, mas pode ser um 20, um 20-40, tudo, assim, para diferenciar os ângulos, né? Pode ser. Então ele vai variando, você tem que saber identificar. Por exemplo, você vai identificar primeiro quanto aos lados. Se tem dois lados iguais e um diferente, isósceles. Se tem dois lados totalmente diferentes e o terceiro também diferente, escaleno. Quanto aos ângulos, se tiver ângulos no triângulo, você vai ver a movimentação dos ângulos. Se existe um ângulo que é 90 graus, então é retângulo. Se tem um ângulo que é maior do que 90, obtusângulo. Se são menores que 90, todos eles, acutângulo. E basicamente é isso, você tem que saber variar, saber identificar. Você vai examinar somente com esses caras aqui. Você examina quanto aos lados e depois quanto aos ângulos. Aí você vai determinar se esse triângulo ele é acutângulo, se ele é retângulo, obtusângulo e assim por diante, tá? Então a gente fica por hoje aqui quanto à classificação dos triângulos. Aí você curte aí, compartilha e tira sua dúvida, beleza? Falou!